Nem de exatas, nem de humanas, eu sou de magias. Desejo uma excelente experiência para você que me acompanha pela Paranormal.plus e também pela Soulcast. Eu sou Luiz Júnior e estaremos pelos próximos minutos no programa Luiz Júnior na Quarta Dimensão. E como sempre, eu tenho trazido aqui para você trechos do meu álbum Inter Solis et Lunae Regno, que foi lançado agora no mês de abril e está disponível tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube Music. Vamos lá! Desce mais fundo, sem medo. Quando você olha o abismo, achando que vai dominar, ele abre os olhos escuros e começa a te chamar. Não é grito, é silêncio, não é sombra, é espelho. Você pensa que vê o fundo, mas o fundo vê você inteiro. Plutão não corre, ele espera na porta do mundo de baixo, ele te encara. O abismo olha de volta, o abismo sabe seu nome. Ele veste sua forma e devora sua fome. Descer não é cair, é atravessar o véu. Quem encara o próprio inferno descobre o próprio céu. Hades não é o demônio, é o guardião do que morreu. Ele guarda o que você esconde até de você mesmo e do seu Deus. No escuro nasce o diamante, na pressão nasce o poder. Quem teme a própria sombra nunca aprende a renascer. Você queria só olhar, mas ficou. Você queria só tocar, mas mudou. Cérebro guarda a porta, não é pra impedir, é pra saber se você quer mesmo ir. Persefone desce, sobe, morte é ciclo, não é fim. O inverno mora fora, mas floresce dentro de mim. O abismo olha de volta e você não é mais igual. Quando encara a própria treva, vira força primordial. Plutão queima o que é falso, só o ouro fica em pé. Quem sobrevive ao silêncio nunca mais vive pela fé cega. Eu desci, eu vi, eu voltei diferente. Se o abismo olha pra mim, eu olho de frente. Eclipse é filho da profundidade. Essa é a quinta faixa do álbum e que eu lancei com o codinome Eclipse. Tá? Pode ser visto aí, como eu falei, tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube Music. Essa música ela foi uma intuição, uma canalização que eu recebi do alto pelo meu mentor Zank Trimed. É uma sequência, se você já ouviu o álbum, o Inter Solis et Lunae Regno, você vai perceber que é uma sequência de músicas que contam uma história, uma jornada. É a nossa história, a nossa jornada da alma. É um álbum que vem
tendo uma repercussão bastante forte, graças aos sagrados orixás, graças aos seres da espiritualidade que me acompanham. Essa música especificamente se chama O Abismo. Por que eu quis trazer esse assunto aqui? Por que eu tô trazendo numa sequência, né? No nosso último encontro, a gente teve a música dos 7 Véus de Inanna, onde fala da descida que todo mundo tem que fazer nessa vida. Não adianta você falar que você tem uma alta espiritualidade, que tem protetores e guias incríveis, que você vai cair. Isso é inevitável porque é da vida. É uma lei da vida e é absolutamente necessário para que você cumpra com seu karma. Porque é na descida, é na queda que a gente vai saber exatamente quais são as nossas forças. Vamos voltar para a Bíblia. Eu sei que a nossa tradição ocidental, ela é baseada no cristianismo, que por sua vez é baseado na Bíblia. Quando a gente está na Gênese e acontece a queda do homem, veja, ele cai porque eles comem do fruto proibido da árvore do conhecimento. A partir daí eles são expulsos. A partir desta expulsão, nós, a humanidade, passamos por uma descida ao abismo, por uma queda, onde a gente vai aprender a viver, aprender a ser quem nós somos. Lá na Gênese, agora não vou me recordar exatamente o versículo, Deus, Jeová neste caso, fala para Adão e Eva, após eles comerem da fruta do conhecimento. Agora, vocês detêm o conhecimento dos deuses. Agora eu vou expulsar vocês do paraíso. Por quê? Porque conhecimento não é nada sem experiência. Se a gente detém o conhecimento, se eu posso olhar para mim e falar, eu sou um Deus. Se eu posso olhar para você e dizer, você é um Deus. Se eu posso dizer que eu tenho toda a potencialidade do mundo, que eu tenho o poder da criação mental, se eu posso dizer que eu tenho toda a força de construir um universo, então eu preciso aprender a lidar com isso. E como a gente aprende? A gente aprende quando tá tudo normal, tranquilo, sossegado, quando a vida não tá trazendo desafios, ou a gente aprende quando a gente cai e é obrigado a se reerguer? Pensa nisso. Será que, portanto, a gente deve evitar a queda? Será que a gente deve evitar os momentos tristes da vida? Será que a gente deve tentar sair o mais rápido possível de um momento de dor? Essa dor, ela pode ser moral, ela pode ser mental, ela pode ser física, ela pode ser no nosso coração, ela pode ser espiritual. Será que é claro que a gente não pode ficar na dor por muito tempo, e é esse o tema dessa música. Mas, será que a gente tem que evitar ao máximo e tentar sair o mais rápido possível das quedas? Ou será que a gente tem que usufruir de cada momento, despertando o nosso potencial e aprendendo? Porque nós vamos subir. Tão certo quanto nós vamos cair, é o fato que nós vamos ascender. E é nessa ascensão que a gente volta mais forte. Aquele filósofo Friedrich Nietzsche, ele falou uma vez, né? Ele tem uma frase em que ele fala, você olha para o abismo e o abismo vai olhar para você. Sim, isso é uma verdade. Se você desceu muito rápido, caiu e tentou subir o mais rápido possível, você não vai conseguir fazer com que o abismo te enxergue. Você não vai conseguir fazer com que as tuas sombras sejam enxergadas por você. Sabe qual vai ser o resultado? Você vai ter que cair de novo. Por quê? Por que a gente cai? Segundo espiritualistas, magos, segundo Freud, segundo filósofos, segundo Jung, a gente cai para que a gente possa olhar para dentro e reconhecer as nossas ferramentas de poder, reconhecer o nosso poder pessoal, pagar um karma. Portanto, se a gente evitou essa queda ou a gente fugiu dela tentando sair o mais rápido possível, a gente não vai enxergar isso, a gente não vai ver o nosso poder, a gente não vai pagar o nosso karma. Resultado, a vida vai te empurrar num novo abismo. O Jung, ele tem uma frase bem interessante, que é falando da noite da alma,
né? É a noite prolongada, a noite do sofrimento, aquele momento em que a gente vai ter que encarar os seres do abismo. E por que o abismo olha para você? Porque é necessário ter esse tempo. Ele vai olhar para você, você vai sentir um frio na barriga intenso de perceber os seres do abismo, que serão os temas das nossas próximas 3 músicas, tá? Então, nas próximas 3 jornadas aqui no Luiz Júnior na Quarta Dimensão, você vai ter contato com os seres do abismo. Ele vai olhar para você. E é ali que você vai se conversar, é ali que você vai trocar ideia, é ali que você vai conhecer seres que inicialmente estão ali para engolir você, devorar você. Mas na realidade você precisa aprender a trocar ideia para que esses seres virem seus aliados, estejam ao teu lado para te fortalecer. É a tua sombra, que é um conceito muito mais profundo do que o próprio inconsciente do Freud, né? Aquelas coisas que você não quer admitir em você mesmo. É aquele poder interno que você fala, não, eu não tenho isso. E você tenta evitar ao máximo olhar para eles. E aí você vai ter essa conversa. Uma vez, uma cliente, ela me narrou um sonho. Neste sonho, ela entra numa mansão, é uma casa, ela falou que era uma casa velha e que tinha vários quartos. Um desses quartos estava com a porta fechada e tinha uma pessoa na porta desse quarto. E ela pergunta para essa pessoa, fala, o que tem aí dentro? Ela fala, tem demônios. Então a pessoa abre a porta e enxerga esses demônios e volta a fechar. E ela fala, você precisa olhar um por um, conhecer o seu nome e colocar ele de volta no quarto. É isso, é este o processo que precisa ser feito para você enfrentar os deuses do abismo. Qual é o problema? Quanto mais você passa no abismo, mais ele vai tomando conta de você. A gente vive no equilíbrio eterno. Então não adianta você viver só no topo da montanha, você tem um abismo para conhecer. Se você não fizer isso, tua vida vai ficar desequilibrada. Se você entrar no abismo e ficar por lá, o abismo vai olhar de volta para você. E é aí que ele vai engolir tua vida e você vai desequilibrar novamente. Temos que ter a sagacidade de conhecer, de ir até o fundo do abismo, conhecer os nossos seres do abismo, saber exatamente o período que nós precisamos estar dentro do abismo para poder sair dele. Então não é ficar eternamente, você está num período depressivo, não da depressão medicinal, né? Que é um desequilíbrio bioquímico do cérebro, mas dentro daquele momento profundo em que a gente sente que a coisa tá ruim, que a gente fica meio mole, que a gente não quer conhecer ninguém, que a gente só pensa em chorar. Todo mundo passa por isso um momento, não é? E aí você tá neste momento, você tem... geralmente a pessoa escolhe dois caminhos. Ou ela vai tomar remédio logo para sair do buraco, e esse é um caminho que não deve ser tomado, a não ser, claro, como eu disse, que seja um desequilíbrio bioquímico do teu cérebro. Aí é diferente, tá? Mas você vai tentar sair. Tanto é verdade que a gente tem um sistema comercial absolutamente fortalecido por essa necessidade. As pessoas não querem vivenciar suas dores, as pessoas não querem entrar no problema, no dilema. Não querem, e aí tem todo um sistema comercial pronto para te vender produtos, para te vender alegria, para te vender bem-estar instantâneo, satisfação instantânea, para você sair do buraco logo. Isso só tem um efeito, você vai entrar no buraco de novo. Isso é inevitável, porque é da vida, é uma lei eterna da vida. Por outro lado, existem aqueles que entram e ficam. O próprio Freud, ele vai desenvolver o conceito da pulsão de morte, que é um conceito sofisticadíssimo, tá? Mas basicamente assim, a gente se apega àquilo que nos faz mal e fica lá grudado. Quanto mais tempo você passar nesta queda que você teve, quanto mais tempo você se recusar a sair dele, quanto mais tempo você gostar e permanecer na tristeza e na dor, mais estes seres do abismo vão te engolir. É um problema, por exemplo, para quem pratica goécia. Quem pratica processos luciferianos, satanistas, goécicos, que é o contato com o ser do abismo, que é o contato com a tua sombra, que é o contato com o teu poder pessoal. Se você ficar muito tempo dentro desse núcleo, se você não souber se desconectar, se você não praticar também o outro lado, ele vai engolir você.
E aí você começa a ter atitudes que até os magos goéticos falam, são os daimons dando corda para você se enforcar. Você começa a passar por processos onde a forca vem. Veja, Luiz, e como que a gente pode trabalhar isso? Olha só, primeiro o autoconhecimento, gente. Não dá para você passar por um processo desse sem autoconhecimento. Você precisa saber aquilo que você foge. O Campbell, que é um mitólogo que eu acho ele genial, ele escreveu livros como As Máscaras de Deus, ele escreveu o conceito do herói de mil faces, onde ele fala da jornada do herói. Ele é entrevistado naquele livro O Poder do Mito, que tanta gente que gosta desse assunto já leu. Ele é fantástico. Ele tem uma frase que diz assim: é dentro da caverna que você mais tem medo de entrar que tá o tesouro que você veio procurar. Olha que maluquice, às vezes a gente passa o tempo todo fugindo dessa caverna. A gente passa o tempo todo fugindo deste processo de entrar no fundo escuro, sombrio, frio e solitário da caverna. Mas é lá que tá o nosso tesouro. Esse processo, ele pode ser conduzido, ele pode ser identificado e você saber exatamente qual é o buraco que você tem que entrar para saber quando ele chegar que é lá que você tem que entrar profundamente. Esse processo pode ser visto na própria astrologia. Outros fatores também podem te ajudar muito neste processo, como por exemplo a geomancia sagrada, a radiestesia, a numerologia, a hipnose, as terapias. Todos estes processos te ajudam a olhar para dentro. Por isso que assim, é um erro até achar que você vai fazer um processo religioso, espiritual, terapêutico e nunca mais vai ter problema. Esse é um erro comum. Por quê? Porque é exatamente no problema que a tua divindade, o teu orixá, o teu Deus do teu coração, aquilo que você acredita vai se manifestar. Pode perceber, jamais você vai estar num período super bom da tua vida, com tudo tranquilo, e você vai se conectar e desenvolver a tua força interior. Gente, tá na Gênese bíblica, tá lá. Apesar de eu não ser um cristão, eu não sou, não dá para negar que a Bíblia é um livro poderoso, com várias referências importantes deste nosso processo, do processo de queda e ascensão, que está em tantos mitos. Vamos olhar o mito de Inanna. Inanna, ela precisa descer ao submundo, né? Que hoje a gente fala de inferno, mas que esse conceito não existe até o advento do cristianismo, tá, gente? Inanna, ela precisa descer ao submundo. Por quê? Porque Gugalana, o seu cunhado, morreu. Teu cunhado morreu, ele era casado com Ereshkigal, a irmã de Inanna. E Inanna é a deusa da luz, da primavera, da alegria, da feminilidade. E Ereshkigal é a deusa das sombras, a deusa do submundo. Seria um Plutão, seria um Hades, seria um Lúcifer, né? Que estão ali cuidando das sombras. Então Inanna decide descer, ela sabe do perigo, porque não é um reino onde a luz é bem-vinda. E ela resolve empreender a descida. Então ela vai descendo, a gente viu isso no programa passado, né? Ela vai descendo as escadas rumo a Ereshkigal. Ela encontra 7 guardiões. Esses 7 guardiões só permitem que ela passe depois que ela tira joias, coroa, roupas, orgulho, tudo. Então ela vai se despindo de tudo que ela... de apego, tudo que tem de apego. Como o Buda falava, o maior problema das nossas vidas é o apego. Porque na queda a gente vai se apegar e não vai querer perder o que a gente tem. E é aí que a gente se recusa a cair ou quer sair o mais rápido possível. E aí Inanna chega até o último portal. No último portal ela é obrigada a se ajoelhar para passar, para poder chegar a Ereshkigal. Ainda assim, os seres das sombras matam e retalham Inanna. E espalham os pedaços do seu corpo por todo o território. 3 dias depois, Inanna renasce, ressuscita e volta muito mais poderosa, como senhora de todo o mundo iluminado. E ela empreende novamente o seu retorno até o mundo da superfície. Olha só, neste processo de ressurreição, Inanna recebe a ajuda de vários outros deuses.
Várias outras potências estão ali para fortalecer esse processo. O que esse mito nos fala? Que não dá para entrar no abismo com orgulho, com apego, dizendo, não, eu sou tal, eu sou médico, eu sou um advogado, me respeite, eu sou o doutor tal. E quando começa assim, a pessoa não vai conseguir cair direito. Aí não tem poder, só tem orgulho. Quando você desce, mesmo que você se dispa de tudo aquilo que você carrega, você vai chegar lá embaixo no mundo de Ereshkigal e você vai ser retalhado. Porque o ser do abismo vai ver você. O ser do abismo vai atacar você. Ele vai testar você. Tem uma história que eu li há um tempo atrás, agora realmente me perdoem, eu não vou conseguir lembrar exatamente onde foi, que diz que todo mundo que acerta o seu caminho, todo mundo que fala, eu descobri a minha verdadeira vontade, cai. É um caminho inevitável. Você precisa cair, mesmo que você tenha descoberto a coisa mais linda do universo, que guia a tua alma, você precisa cair. Por quê? Para ganhar poder. E segundo, é um teste da vida para saber se você realmente está pronta para fazer essa queda e sair realmente como a pessoa que você quer ser. Todos esses mitos, pessoal, como eu falei, pode ser visto na astrologia, pode ser visto no tarô, pode ser visto nas runas, pode ser visto em tantos métodos de contato com a mitologia, com a tua mitologia interna. Sabe que é um chamado para você que ainda não passou por um processo desse, um processo de autoconhecimento através da astrologia, através do tarô, através da teia de Kairos, através da geomancia sagrada. É um convite. Vamos passar por este processo para você compreender qual é o abismo que você precisa entrar e que talvez você esteja evitando. Vamos passar por esse processo para entender quando essa queda vai acontecer. Vamos passar por esse processo para saber quais são os deuses que vão segurar você. Qual a tua parte iluminada e conhecida que vai te ajudar nessa queda. Vamos passar por este processo para saber quanto tempo vai durar essa queda e principalmente o que vai acontecer depois. A astrologia está aí para te ajudar. É um conhecimento incrível que quem não conhece, quem está ainda superficial, eu convido para poder conhecer, para poder aprender a verdadeira astrologia, para poder sair da superficialidade do signo, para poder aprofundar nos elementos principais de um mapa astrológico. Vamos fazer essa viagem? Outro fator muito importante que te ajuda demais e que também é um aprendizado incrível para você conhecer todo este processo é o tarô e os baralhos. Os baralhos ciganos, as sibilas italianas, os tarôs estão aí também para mostrar o teu processo de queda, para mostrar as pequenas quedas do dia a dia, as grandes quedas da tua vida. E diante disso eu vou te fazer um convite. No final de semana de 4 e 5 de julho, e agora eu não me recordo exatamente se é 4 e 5 de julho ou se é 3 e 4 de julho. Peraí, 4 e 5 de julho. No final de semana de 4 e 5 de julho, um sábado e um domingo, daremos eu e a minha companheira, a Rosângela, que é uma mega especialista em oráculo cigano. A gente vai estar junto ministrando um curso de baralho cigano com mandala astrológica, tá? É tanto para você que já conhece o baralho, que já conhece alguma coisa, quanto para quem não conhece nada, tá? Quem está querendo começar este processo. No primeiro dia, no sábado, por 8 horas inteiras, a gente vai adentrar os segredos do baralho cigano. A gente vai olhar carta por carta. Nós vamos conhecer a história do baralho. Nós vamos saber os métodos de tiragem. Alguns, né? São tantos. A gente vai deixar com que você realmente saiba fazer a tiragem. Você vai atender pessoas nesse dia em grupos, tá? E no domingo, comigo, por 6 horas, o domingo é um pouquinho mais curto. Por 6 horas a gente vai aprender a mandala astrológica, tá? Com a base da astrologia, com en passant, um overview sobre a astrologia, mas nós vamos entrar a fundo nas casas astrológicas, para você poder fazer essa mandala, um método de tiragem incrível, tá bom? Apostilado, certificado, teórico e prático. Você vai adorar. Entre em contato comigo, pelo DDD, tá? WhatsApp,
DDD 11 987 21 94 13. 11 987 21 94 13. Eu vou te passar todas as informações. Pode ser também pelo meu site, tá? www.luisjuniorastral.com.br. Luiz com Z. luisjuniorastral.com.br. O nosso programa termina aqui, mas na semana que vem a gente vai estar junto com mais um Luiz Júnior na quarta dimensão. Até mais!